Ela canta e depois ela diz assim, abre os nossos olhos. Então ela tá se colocando no que vem pra trás. É a igreja dela, né? Que ela frequenta. Ela tá retratando onde ela vai. É a igreja dessa irmã. Ô, bispo, o senhor permite uma fala? Então, mas claro, a giripoca tá piando aqui. Olha, Santo Agostinho, bispo, diz o seguinte, que quando eu me deixo levar pelo embalar da canção, pelo frenesi da composição, sem analisar o que eu estou cantando, ouvindo, era melhor ter nascido surdo. As pessoas gostam do timbre da balada e a gente não presta atenção no que tá se cantando. O pastor Calixto, tá uma onda na igreja de alguns anos pra cá de hinos depressivos. Parece uma desgraça, bispo. Tem hino que eu entro e falo, meu Deus, me esfaqueia, porque eu não tô aguentando. Olá, queridos, tudo bem? Queridos, hoje eu vou estar reagindo a essa fala aí do bispo Samuel Ferreira, referente à questão da composição do hino, da letra do hino, dessa cantora, que eu sinceramente eu conheço o hino, mas não conheço a cantora. E o fato em questão nem é a cantora em si. O hino é ótimo, a cantora é sensacional e a letra é espetacular. O cerne do meu vídeo, da minha gravação, da minha expressão, é a perplexidade que me causa ver um pastor, por uma discordância em um ponto, que eu vou colocar aqui para vocês. Tem alguns pontos, alguns tópicos ali que eu escutei o hino todo, né? Escutei toda a música e prestei atenção na letra, para tentar aferir no que a letra ofende o referido pastor, ou ofende teologicamente falando a Bíblia, ou qualquer coisa assim nesse aspecto, entendeu? E em nada eu vi heresia, distorção, ataque diretivo a esse ministério, a esse pastor. Então, não percebi esses aspectos, mas eu notei, fazendo uma análise minuciosa na letra, qual seria o motivo em questão, né, que veio a ofender, vamos dizer assim, o referido pastor. Então vamos lá. Primeiro ponto, tá? A música, ela é uma expressão, preste bem atenção. Na antiguidade, haviam povos que, por não terem ainda desenvolvido a escrita, eles usavam um sistema de transmissão oral de histórias que iam sendo transmitidas, passadas de pai para filho, para neto, bisneto, por gerações. E uma das melhores formas de transferir conhecimento por épocas, centenas de anos, milhares de anos, é a música. É a música. Entende? Então, muitas tribos, nações, povos fizeram uso da música para poder, através de cânticos e de cantigas, até muitas vezes infantis, transmitir histórias que transpassaram milênios, séculos, gerações. Então a música é um instrumento poderoso, veja bem, não só se proposita a adorar a Deus, a música ela tem alguns aspectos que quem é religioso, é fanático religioso, não consegue compreender a importância que a música exerce no decorrer da história da humanidade e como mecanismo de transmissão de conhecimento e, por que não, também de protesto. Então, eu, por exemplo, eu escuto qualquer tipo de música que se propõe a ser uma transmissão de conhecimento, desde que a tal não fira os meus princípios bíblicos, não fira a santidade de Deus,
não questione doutrinas basilares bíblicas, como a questão da Trindade, a divindade de Jesus, coisas desse tipo, tá? Então, assim, em suma, música é música. Nós, religiosos, quando eu falo nós é porque eu sou pastor, e essa questão da religiosidade embotada dentro da questão cultural, ela veio dos pastores e veio das igrejas, fizemos essa divisão entre música sacra e música secular / profana. Então, para quem é religioso, e aí eu já estendo isso para um fanatismo religioso, qualquer música que não seja de cunho sacro, ela é profana. E isso não é verdade. Porque a música, ela serve, mais uma vez, como um mecanismo de transmissão de conhecimento. E dentro desse escopo de transmissão de conhecimento, também se protesta, também se ensina, também se passa histórias, histórias que eu digo, a história da humanidade é passada muitas vezes transmitida através da música. Então, assim, a música ela tem vários aspectos, ela tem várias camadas de, digamos assim, de utilidade cultural que ela tem que ser abraçada na sua boa qualidade, no propósito para o qual se propõe. Então tem muita gente que se irrita quando um cristão, um músico cristão, um cantor cristão, ele faz uma música que traz, digamos assim, um cunho de protesto. Vocês viram o que aconteceu com aquela menina, eu esqueci o nome dela, né, que fez uma música de protesto lá sobre a questão dos templos e... Puxa vida, faz tão pouco tempo, sabe? E é até uma pena que ela caiu no esquecimento, né? A cantora, ela participou de um programa, de um reality show e ganhou, acho que é Aime, o nome dela. Aime. Não sei, uma coisa assim. É uma música, eu até fiz até um vídeo reagindo, entendeu? E perguntando, mas por que estão criticando tanto essa menina? Se o que ela está falando na música em questão são verdades. Que muita gente faz questão de abafar, pegar o tapetezinho, botar embaixo do tapete e fingir que não existe. Da mesma forma, não é música, mas é mensagem, os protestos contra a pregação da Helena Raquel. Eu ouvi aquela pregação e também a denúncia, né? Eu só achei um pouco desnecessário a generalização da exposição. Mas o que ela fala é fato. Eu muitas vezes fui orientado e não fazia, porque tem princípios que partem muito mais do caráter da pessoa, ou do pastor, ou de quem vai tratar o assunto, do que de uma questão de imposição denominacional e de formas de tratar assuntos. Então, mas eu fui muitas vezes orientado digamos assim, a dizer para irmãs, por exemplo, que elas deveriam permanecer no casamento onde elas eram espancadas, abusadas, onde os seus esposos iam para locais de prostituição, se prostituir com mulheres, às vezes até passavam DSTs para as esposas crentes, as irmãs na igreja orando e o marido na zona, me perdoa a expressão, né? E quando chegava em casa ainda queria abusar da mulher, a mulher não queria manter o relacionamento sexual porque sabia que o esposo tinha coabitado já antes com mulheres de vida fácil, né? Abrindo uma possibilidade muito grande para a transmissão de doenças, né? E alcoolizado, totalmente alcoolizado. E na negativa da irmã em querer se relacionar com os esposos, entre aspas, não é esposo, é um demônio, apanhava. E eu fui orientado a orientar essas irmãs a não deixar os esposos.
e ficar pagando preço. E eu já vi, inclusive, a glamorização de irmãs que se sujeitaram 27 anos. Eu vi uma vez na igreja o pastor, né, mostrando o casal, a irmã, o marido de cadeira de rodas, com uma bolsa de colostomia, se eu não me engano, né, quando não funciona mais o intestino ou coisa parecida. Assim, um cadáver em cima de uma cadeira de rodas. E o pastor dizia, tá aqui, irmãos, isso aqui é exemplo, a irmã fulana, 27 anos orando pelo esposo. Todo dia o irmão fulano de tal chegava em casa e batia nela. Todo dia o irmão chegava em casa bêbado, drogado, às vezes todo vomitado, na porta da casa. A irmã abria às vezes de madrugada, preocupada com ele, depois de levantada a oração, e ele estava na varanda, ou no pátio, ou no portão da casa, todo vomitado. 27 anos a mulher passou isso. Aí um dia o cara pega uma doença, uma cirrose ou coisa parecida, qualquer doença que o valha, que deixou ele naquele estado ali. Quando o cara está virado num cadáver podre que não presta para mais nada, aí ele vem para Jesus, porque não tem mais nada para oferecer para Jesus. Quando ele tinha saúde, ele tinha força, ele tinha vigor, fôlego de vida, ele não quis saber de Jesus. E a irmã, coitada, teve que se submeter por imposição da religião 27 anos a esse tipo de relacionamento. Então assim, eu nunca orientei dessa forma. Eu dizia, irmã, se te bater, tu vai lá na polícia lá e chama os brigadianos, chama a polícia, liga pro 190 e chama a polícia. Ou eu mesmo já tratei de assuntos de chegar, tu gosta de bater em homem? Bate em mim então. Já fiz isso como pastor, eu sou pastor, mas eu sou homem. Então assim, irmãos, eu estou falando da música, tá? Mas eu vou chegar lá, escuta o que eu estou dizendo. Então assim, a música, ela também serve como mecanismo de protesto. Vocês querem maior expressão e poder quando a pessoa alcança um nível midiático e ela traz um assunto a lume que muitas vezes governos, religiões, coisas assim tentam abafar? Eu vou trazer um exemplo secular aqui, que é a banda The Cranberries. Cranberry, se eu não me engano, cranberry é framboesa, se eu não me engano. Em inglês, no caso, traduzindo para português. The Cranberries fez a música Zombie, que falava sobre uma coisa que tinha pouca penetração no Brasil, em alguns países do mundo ninguém sabia, que era a guerra entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte, aonde cristãos se matavam uns aos outros por divergências teológicas e criaram exércitos, inclusive o IRA, que era o exército revolucionário da Irlanda, uma coisa assim, sabe, era um grupo armado. Não tenho de momento a informação se eram os católicos que mais faziam atentados contra os protestantes ou vice-versa. Eu sei que a guerra era mútua. E o The Cranberries, que era uma banda não religiosa, fez a música Zombie após um atentado em que o IRA jogou uma bomba e matou algumas crianças. Eles lançaram uma bomba de um avião, acredito eu, né? E caiu em cima de umas crianças e matou um número que eu não tenho mais informação, porque é muito tempo atrás. Essa música é lá do final da década de 90. Mas a música todo mundo conhece. Até quem é crente conhece. É impossível não conhecer essa música, né? Eu não me lembro mais, né? Como é que é? Senhor, zombie, zombie. Todo mundo, quando aquela música explodiu na rádio, veja bem, uma música secular de protesto trazendo uma mazela social que era desconhecimento da maioria da humanidade, mas pelo sucesso da música atraiu a atenção da humanidade e para as questões humanitárias daquilo que estava acontecendo lá, e a questão foi sanada. Por pressão do mundo todo, por uma música,
criada por uma banda de rock secular que teve coragem de protestar contra a situação que estava acontecendo no seu país. Mesmo a pena de morte, governos calados, religiosos calados e uma banda, uma cantora, que eu esqueci o nome dela, linda voz, música sensacional, extraordinária, fez aquilo que muitos não fizeram. Aí vem, agora vamos chegar na menina aí do louvor de protesto, que diz o quê? Já não se fala mais do céu, tá? Veja bem, irmãos, é verdade. Eu sempre preguei sobre o arrebatamento, gosto de pregar sobre escatologia, mas eu não tenho ideia há quantos anos eu não sento numa igreja. Não é que eu não vou na igreja, eu vou na igreja, congrego, tá? Mas eu não tenho ideia há quantos anos eu não ouço uma pregação sobre o céu, sobre a Nova Jerusalém, sobre o arrebatamento. Irmãos, eu não sei, eu tenho que ver no YouTube. Porque eu não sei, não se prega mais sobre o céu. A menina está mentindo? Está mentindo. Não está mentindo, perdão. Eu estou cansado, irmão. Cheguei do trabalho agora, só dei uma arrumadinha no visual aqui, já estou gravando o vídeo. Já falei para vocês já, né? 1 hora para ir, outra hora para voltar a pé. É uma jornada assim, aí, 8 horas em pé, trabalhando. Eu chego assim, demolido. Então, se eu errar, me desculpe, tá bom? Não é porque eu tenho TDAH e nem porque tá dando tilt no meu cérebro, é porque é cansaço físico mesmo. Então, assim, já não se fala mais sobre o céu. Verdade. Só se fala sobre prosperidade e riqueza. Verdade. Tudo que ela falou na música é verdade. Só que esses pastores e esses pregadores, essas igrejas que têm nome de assembleia, mas são uma universal mascarada, que só prega prosperidade e riqueza para eles ficarem ricos, porque a grande maioria do povo não fica rico. Se tu pegar 95% do pessoal da universal dessas igrejas aí, né, que se modernizaram, se contextualizaram para esse evangelho da prosperidade, você vai ver que são as lideranças e uma meia dúzia que enriquece, entende? E a maioria da população são pobres, entende? Então não existe fórmula de riqueza. Existe o que? A bênção de Deus, claro, existe a promessa da colheita da semeadura, né, que não se colhe da onde não se plantou. Existe sim uma equivalência entre aquilo que nós damos para a obra de Deus, para a obra missionária, para os homens de Deus, para as pessoas que servem ao Senhor verdadeiramente, uma colheita, né? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Então tudo vai do terreno também, tem esse aspecto também. Se o terreno é fértil, vai vir, entendeu? Mas o terreno dessas igrejas não é fértil, porque se fosse fértil todo mundo era rico nessas igrejas, e não é o que acontece. E esses pastorzão aí, marajá, entendeu? Atolado na política, que me perdoa a expressão, irmãos, até a cabeça, afundado na política até a cabeça, petistas, como é o caso dessa gente aí de liderança da Madureira, entendeu? Tem coisa assim que não dá para o cara acreditar, né? Mas vamos lá. Eu, Samuel Ferreira, não sei, mas o Manuel Ferreira é um baita de um puxa-saco do Lula, tá? Benedita da Silva e aquela Elisiane Gama são duas petistas. A Benedita é do PT, a Elisiane eu não sei, acho que é do PT. Se não é do PT, é do PSDB, sei lá, são tudo comunista e crente, se diz crente, e tudo Madureira. Tudo Madureira. Lugar de crente petista é na Madureira. Vai ver se na Assembleia tem crente petista, Assembleia tradicional. Vai ver se na Deus e Amor tem crente petista. Não tem, mas na Madureira tem. Nem na Universal, se bobear, tem crente petista. Mas na Madureira tem. Então assim, irmãos, para encerrar o vídeo aqui, tá bom? Meu pastor, meu bispo, meu reverendo, sei lá como é que chamam ele, né? Acho que é bispo primaz,
Olha essa classe premium, bispo primaz, né? Eu acho que é uma coisa assim que chamam ele, né? Deixa a menina louvar, tá? O hino é muito bom, é top, é sensacional. É muito melhor do que os hinos da Flor de Lis, que tu tentou queimar a Flor de Lis, mas quando estourou a bomba lá da Flor de Lis que matou o marido, tu foi um dos que passou pano. Ou tu pensa que eu não lembro? Porque eu acompanhei desde o primeiro dia do assassinato do Anderson. Eu disse, foi a Flor de Lis. Foi o senhor, o Abílio Santana e outros pastores da Madureira passar pano para a Flor de Lis. Tá bom? Então assim, ó, deixa a menina louvar. O hino é maravilhoso, a menina canta demais e quem tem mau gosto é Vossa Senhoria, que não entende porcaria nenhuma de música. Mal prega a Bíblia, quem dirá saber de música. Dorme com esse barulho. Não esquece, irmãos. O Pix está aqui. Me ajuda, tá bom? Como eu já falei para vocês, eu estou trabalhando aos trancos e barrancos pela distância, não pelo serviço. Tá? Porque é barbada. Qualquer um consegue pegar uma bomba ali, digitar 100 de gasolina, 100 de diesel, 100 não sei o que, abastecer, tirar. É barbada. O que está me matando, vamos dizer entre aspas, assim, que está me cansando demais, além da conta, é a questão da distância para ir e vir, né? Mas Deus que sabe todas as coisas, né? Eu acho que os apóstolos sofreram um pouquinho mais do que eu e muito mais do que muita gente, né? Tá bom? Deus abençoe. Paz, Senhor.